O Inter perdeu, Potter, os últimos 3 jogos. Já tinha conseguido a sua classificação na fase de grupos, perdeu um pouquinho de dinheiro porque foi em 5º lugar. Mas o que dá para prever do Inter que diz ter que vender jogadores? Um presente para o Inter foram essas derrotas. Presente, porque o Inter não era super time que todo mundo podia pensar que fosse e também não era a coisa mais horrorosa. Não te lembra daquilo? O Inter nunca mais vai perder. O Inter realmente acreditou no título, né? Aí tomou uma bangornada do Flamengo num tempo. Eu não estou desconcentrado, não sei porquê. Achando que o Flamengo poderia entrar desconcentrado e o Flamengo queria. Eu acho que achou que podia encarar. E aí no Inter, Flamengo... 5 horas da tarde daquele domingo, o Inter perdeu as chances do título. E acho que teve uma desconcentração natural disso tudo, né? O Inter foi muito precavido com o Thiago, com o Alan Patrick, que é o coração técnico do time do Inter, né? Que acaba de ganhar o Bola de Prata. E acho que algumas conclusões não precisam ser tiradas agora, Pedro. A única que pra mim é mais certeira, e aliás ela foi falada antes das derrotas do Inter, é que o Inter precisava contratar. Se o Inter quer ser realmente um cara que pode ganhar títulos sérios no ano que vem, ele vai ter que contratar titulares. Acho que não tem outra saída para isso. E esses 3 jogos mostraram muito isso, né? Mas, por exemplo, eu não quero ser definitivo, por exemplo, não dá certo o Ener e o Borré. O Ener e o Borré em nenhum momento tiveram o foco que o grupo teve antes. Não teve o Alan Patrick para poder servi-los. Eu acho que ontem o Roger montou errado o time. Eu colocaria o Gabriel na dele mesmo, que é meio campo para tentar ver se ele pode ser um cara daqui a pouco, um reserva imediato, não pro Tabata e sim para o Alan Patrick. Mas beleza, isso do jogo, né? O Inter vai ter que contratar, porque vai perder e porque precisa. E essas 3 derrotas foram assim. As 3 derrotas foram assim. Não jogou nada contra o Flamengo no primeiro tempo, jogou bem com o Flamengo no segundo tempo. Também pro Flamengo retirou um pouquinho o pé. Contra o Botafogo foi uma boa partida do Inter. Jogou bem, podia ter empatado pelo menos com o campeão brasileiro e da Libertadores. Dando um descontinho. Claro que o Botafogo estava cansado, mas querendo. Porque ele queria ser campeão brasileiro. Ontem não. Aliás, nem eu vi a partida. Mas ontem... eu nem quis ver a partida. O Roger chamou de derrota, de atuação ruim do começo ao fim. Foi mesmo. Eu chamei, Potter, assim, na transmissão do jogo, assim, de essas 3 derrotas, de derrotas curativas. Porque podia acontecer. Boa palavra. Já estava começando, talvez não no próprio Inter, mas isso acaba entrando ali por outras pontas, outras portas. Uma ideia de condenado ao êxito, de que como estava, pode ganhar de todo mundo, que não perde mais, e que daqui a pouco o Roger, não precisa contratar lateral direito, acha o Bruno Gomes. Não tem o lateral esquerdo, mas redefine o Bernabé. Não tem um volante que entra, mas vamos ensinar o Thiago Maia. Enfim, tudo se resolve. Deixa eu irritar, me dá uma autoridade. Eu acho que essa prateleira... Eu acho que, assim, esses 3 jogos entregaram a prateleira do Inter. O Inter não está na prateleira do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo. E se o Inter não trabalhar para chegar nessa prateleira, que é muito mais complexo, ele vai talvez voltar no círculo vicioso. É que a derrota de ontem, eu ia brincar que vou falar para irritar você, porque eu vou citar jogadores tão superiores de um time tão extraordinariamente superior, e aí é preciso adaptar e fazer a devida proporção. Se o Internacional vai a campo contra quem quer que seja, mas especialmente em Fortaleza, que não perdeu para ninguém em Fortaleza, e ele não tem Thiago Maia, Fernando, Wesley e Alan Patrick, se você trouxer para o espetacular e extraordinário Barcelona do Guardiola e não tiver o Piqué, o Xavi, o Iniesta e o Messi, quando o Barcelona pegar o Alavés, ele vai se atrapalhar. Porque é a essência da qualidade das funções, que não é só 10% para cada jogador. E estes caras, os 2 volantes, o Alan Patrick como criação e o Wesley como individualidade, se você não tiver os 4, você é muito menos. E aí o aprendizado para o ano que vem, por isso que entra a derrota maravilhosa, César, trazida pelo Potter. A derrota maravilhosa e a derrota construtiva, eu preciso curativo. falar. Não falei curativo. Sim, porque ela te mostra o teu tamanho. Deixa eu falar melhor. Vou falar sobre derrotas maravilhosas. Derrotas maravilhosas e derrotas... O Potter achou uma beleza tomar 3 porradas. Um troço impressionante. Eu sou um cara que pensa no futuro, Pedro. Vírus da soberba. Se o Inter ganha esses 3 jogos, aí acha que tem time. Pedro... Aí eu fecho e chamo o Barcelona. Quer dizer, você tá com o Rivotril na língua. O Fernando não pode jogar uma temporada inteira. Então o Inter precisa de um cara pro lugar do Fernando. O Inter vai perder jogadores. O Vitão sai do Inter e tem um grande problema no sistema defensivo. Não sei se o Inter vai conseguir contratar o Bernabé. O Inter precisa de um lateral direito. Contratou outros 2. Achou o Bruno, beleza, mas vai ser isso de novo? Né? Um cara que aprendeu a jogar na lateral direita há 2 meses. Não é mágico, né? Ou se ajuda. O Flamengo veio aqui jogar com o Inter, com o time reserva, sem Cebolinha, sem Pedro, sem De La Cruz.
E foi um jogo taco Sem a o Luiz taco. Araújo. Sem o Luiz Araújo não perdeu. O Inter, com esses desfalques, ele sofreu demais contra o Fortaleza, mas a prateleira do Inter agora passa a ser essa. Então, quando não tiver esses caras, tem que ter soluções. Campeonato e hoje o Inter não tem. O Campeonato Brasileiro, ele ensina não só o Inter, ele ensina todos os clubes. Primeiro, hoje nós falávamos pela manhã, né, Léo? Com muita propriedade. Ganharam o Campeonato Brasileiro os dois times bons com grama sintética, que fizeram médias absurdas jogando em casa. E caiu um time com grama sintética. Porque E o era campeão de Copa do Brasil com grama natural. Porque era um time horroroso. Né? Vamos botar a culpa na grama agora. Não, eu quero dizer que o detalhe, numa régua alta, o detalhe, o outro time, por exemplo, que é um time comum, que nós vimos jogar em Porto Alegre, que perdeu pro Grêmio, que perdeu pro Inter, que perdeu pro Juventude, não, ganhou do Juventude. Esse time só está onde está, que é o Fortaleza, porque joga num fator local muito poderoso. Muito poderoso, e eu acho que tem a ver mais até do que a torcida. Não, tem a ver com o clima. Mas o Fortaleza... clima, literalmente. O Fortaleza, literalmente o Fortaleza é o time que mais vai ter viaja. muito Nordeste sendo. Muito Nordeste. O Fortaleza é o time que mais viaja no Brasileirão. É claro que ele faz uso do ambiente doméstico, como o Inter faz. Não, e ele tem vitória sobre o Flamengo no Maracanã. Mas o Fortaleza tem mérito adicional. Fora isso que é importante, claro. É importante, é um elemento, mas não, acho que não é o decisivo. Assim como o Botafogo, a grama sintética é um elemento, mas o mais decisivo para o Botafogo é o trabalho do Arthur Jorge, é o investimento no time. Com certeza disso, se fosse ruim, cairia como o Atlético Paranaense. É que eu estou dizendo que, na dúvida, esses times levam vantagem. Quando iguala, o percentual deles é maior. Tu levantou esse assunto ontem, e é importante, especialmente para o Inter, que vai ter o calendário mais cheio. O Grêmio vai ter Sul-Americana também, mas enfim, num nível mais pesado. Não, o Inter podia o campeonato brasileiro do Inter vai exigir no Brasileirão viagens mais longas, porque saem times do Paraná e de Santa Catarina, do Criciúma, nós temos e entram 5 nordestinos. O Rio Grande do Sul, a logística vai ser mais pesada. O Rio Grande do Sul, que tem uma vitória, o Rio Grande do Sul, para contar nesse ano de 2024, que os 3 clubes conseguiram permanecer na Série A, graças à sua força, né? Tanto o Juventude, Grêmio e o Inter, especialmente, faz um grande campeonato. O Rio Grande do Sul virou uma ilha no Brasil. Não temos time de Santa Catarina e nem perto, né? O Criciúma Calientes. Paraná. Não temos time do Paraná. Mato Grosso. Né? Nós temos única e exclusivamente uma ilha no Brasil. No Sul, que é o Rio Grande do Sul. Uma ilha no futebol, e é importante que a gente saliente isso. O futebol está mudando a sua geografia. Vou cantar pra ti. Este é o meu Rio Grande, tchê, o meu torrão macanudo. Eu gosto da capela, assim que é. Minha terra abençoada, onde não falta nada. O Rio Grande tem tudo. Tem 3 na primeira divisão. Não vai fazer um show de falta Natal. algumas coisas, né? Não, vou fazer 4 shows. Tá faltando alguma coisa no Rio Grande do Sul em matéria de futebol, porque a gente não tá ganhando há muito tempo. E mais do que isso, se tu fizer uma análise do que está acontecendo hoje, não tem nenhuma chance do Rio Grande do Sul ganhar alguma coisa no ano que vem. Nenhuma. Ah, mas o Inter tem um bom time. Nas Copas não, mas não é favorito, Léo. Não, favorito não. Léo, favorito não. Diogo, não é Candidato favorito. Sim, favorito não. Hein? Diogo, não é favorito. Tudo bem, mas quando que o Inter e o Grêmio foram favorito em relação aos times do Rio e São Paulo na história? Não, a gente já foi protagonista. No ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores, a gente falava do Palmeiras ontem, Parmalat ali, e se imaginava que ia ser o Palmeiras Parmalat. Em 2017 o Grêmio era candidatíssimo. 95 não era, mas assim, Copas eu acho que pode. O futebol deu uma... Pode. O futebol passou por uma transformação de 2 anos pra cá. Talvez 3 temporadas pra cá, 22 pra cá. Tudo que a gente viveu até ali tinha uma medida. De 22 para cá, as medidas são totalmente diferentes. Se a gente não acordar para a vida, se a gente não se antenar de que nós viramos coadjuvantes e de que nós estamos comemorando que Santa Catarina não tem time na segunda divisão, comemorando não, que nós estamos enaltecendo que Santa Catarina, e a observação do César é correta, não é uma crítica a ele, mas que Santa Catarina está fora, que Paraná está fora e que nós estamos na primeira divisão, é muito pouco estar na primeira divisão. A distância aumentou muito. O Botafogo agora vai se reforçar pro Mundial e vai elevar mais a régua. O Flamengo, porque o Flamengo tem um plano de virar um clube mundial, uma marca mundial, o Flamengo vai buscar mais reforços para o Mundial e esses caras vão estar jogando no primeiro semestre. E agora nós vamos saber com o Dr. Simon Bianchini
Tá? Quem são os reforços que o Inter vai trazer? Com essa camisa aí, ele vai chegar. Antes do Sabe com uma camisa cujo pano eu não sei dizer, eu quero a legenda do que trouxe o Léo sobre o quanto o Grêmio e Inter precisam queimar etapas para encontrar alternativas para ter capacidade de investimento. Eu vou dar num número só. Que não tem nada a ver com o orçamento que tiveram até hoje. A grana do Mundial. Os 4 clubes abrem para participar do Mundial sem ganhar de ninguém, com 300 milhões de reais a mais do que todos os outros que não estão, portanto, 16 da Série A. Começa a trabalhar com esse dinheiro que virá. Abre com 300. Tu monta a partir sabe o que significam 300 milhões de reais no orçamento do Inter? É a metade. 50%. Sabe o que significa no orçamento do Grêmio? Mais 3 quintos. Então, são essas diferenças que a gente vai enfrentar com aquela galhardia gaúcha, com a capacidade de contratar o Maicon quando ninguém queria, de contratar o Fernandão que estava no interior da França, mas isto é mais difícil do que nunca. Porque enquanto a gente está fazendo esse esforço, o Botafogo está indo lá comprar o Almada por 22 milhões e o Flamengo paga a multa a esse Isidro de la Cruz por 16 milhões. Não, e se eles botarem uns guris para jogar, daqui a pouco vai aparecer uns guris bons aí, vão ajudar. Ao mesmo tempo o Botafogo acha um zagueiro no Libertar. Sim, o combo é esse. A conta é assim, no ano passado tinha 1 ou 2 jogadores que ganhavam 2 milhões por mês. Tinha o Soares e mais algum. Hoje no futebol brasileiro tem uns 30, 40 que ganham. Melhor goleiro do Brasil é do Botafogo, não custou nada. Bom, vamos ver. Mas o Almada custou. A Varia não custou. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. O Inter já começa a aumentar ainda mais seu foco no mercado de transferências depois da conclusão do Campeonato Brasileiro ontem. Claro que há um rescaldo positivo, mas também há uma análise hoje no Inter que naturalmente baixou a motivação dos jogadores depois que foi matemática a possibilidade do Inter não conquistar mais o Brasileirão de 2024. Foram 3 jogos, o Inter compreendia que tinha acertado, por exemplo, a defesa, sofreu 7 gols em 3 partidas. E aqui a gente faz o recorte, os 3 gols contra o Flamengo, a derrota com um gol único para o Botafogo em casa, onde o Inter não perdia um bom tempo, e também os 3 gols ontem contra o Fortaleza. O Roger faz essa leitura, salienta, por exemplo, a campanha de recuperação, 16 jogos de invencibilidade, a conexão que o Inter teve, instituição de novo com a torcida, elenco, o torcedor acreditando que 2025 mais uma vez vai ser diferente. Mas o Roger também disse algo ontem que é uma leitura nos bastidores e também um alerta, para o próximo ano, que o Inter está um degrau abaixo em relação aos principais concorrentes do futebol brasileiro. E ele colocou, por exemplo, na lista Botafogo, Flamengo, Palmeiras, os times mais ricos, mas também o Fortaleza. Tem um trabalho sólido do Vojvoda desde 2021 e também, mais uma vez, está na Libertadores e ontem ganhou do Inter por 3-0. Bom, sim, as funções que o Inter busca de forma prioritária nessa janela de transferências. A gente tem muito a ideia, talvez pelo passado, alguns anos esse cenário vai mudando, mas a janela está aberta. Período de janela no Brasil, esse primeiro ciclo de contratações, até 28 de fevereiro. Claro que o Inter vai tentar colocar o maior número de reforços para o técnico Roger Machado no dia 6 de janeiro, quando o Inter começa o trabalho para o Gauchão de 25, mas para todas as outras competições. Mas isso já vem sendo algo corriqueiro, que os reforços vão chegando conforme a pré-temporada. Ou seja, o grupo não vai estar completo no começo do trabalho. Começar a pré-temporada com todos os reforços à disposição, não no Brasil. O que o Inter vai tentar fazer diferente, por exemplo, tanto com o Mano como com o Kudê nos últimos anos, o Inter deu alguns reforços com certo atraso. Isso já foi reconhecido, prejudicando o Gauchão. O Inter nesse ano quer entregar antes do final do prazo de inscrições no Gauchão todo o elenco pro Roger, para que consiga conquistar esse título que o Inter não tem desde 2016. O próprio D'Alessandro, em entrevista aqui mesmo no sala de redação, sentado nessa posição na última sexta-feira, disse que o Gauchão vai ter uma atenção ainda maior por tudo que significa, mas também para manter essa sinergia positiva no Beira-Rio. Vamos simplificar, né? O Grêmio ou o Inter, se o Juventude não se meter a besta, ganha o Gauchão. E daqui a pouco o Juventude vem e atrapalha tudo. O campeonato ele é curto. Ele muito é um campeonato curto, rápido, então, de 60 dias. Não é tão simples. E tem um ponto que o Simon traz, está preocupando inclusive os clubes do interior que disputam Série C. A janela ficou mais curta.
Ela é de 2 meses a janela do verão, porque vai ter uma janela de 10 dias, se eu não me engano, antes do Mundial. Isso. Então os clubes têm que sair trabalhando, contratando já na janela, porque geralmente essa janela ia até abril, então tu podia deixar até o final de abril, tu tinha mais tempo para negociar, para esperar o mercado se acalmar. Concordo. Neste momento, nesse formato, o mercado vai estar sempre borbulhante. E aí depois tu não contratar até o final de fevereiro, né? Exatamente. Porque uma estratégia que Inter e Grêmio usavam? Eles davam a primeira investida, os caras pediam lá em cima. Eles esperavam acalmar, porque os postos iam sendo ocupados. Aquele cara que pediu 300 já fechava por 200. O exemplo do ano passado, o Pavon e o Diego Costa foram contratados na semana final, que é em abril. Exato. O Pavon jogou no Campeonato Gaúcho a primeira partida dele, sem ter sido apresentado. Isso, então, foi na penúltima, foi na última partida da primeira. Esse ano não tem isso. O Inter não teve no Gaúcho ano passado o Thiago Maia, o Borré e o Fernando. Isso. Esse ano, Simon, tudo termina, se não me engano, é 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. E depois, meu amigo, quem não contratou até 28 de fevereiro, só em junho. Ô Pedro, tu acha que o Inter vai ganhar? Por quê? O Gauchão? Claro. Mas por que tu acha? Que é melhor que o Grêmio. Mas melhor do que todo ano. Pode ter problema com a Juventude. O Inter é o único clube do mundo que é sempre melhor que o Grêmio e nunca ganha o Gauchão do Grêmio. Bom, isso é outra coisa. Isso tu tá falando do passado. Todo ano é melhor. Projetando o futuro. Melhor. Chega lá, ganha o Grêmio. O problema do Inter é ser eliminado pelo Caxias, e aí dá pancadaria. É ser eliminado pelo Juventude, tá? Ser eliminado pelo Grêmio da Série B, não interessa, da Série A, ele não interessa porque ele foi eliminado. Essa história de ser melhor e perder eu não quero, tá, Pedro? Eu quero ser pior e ganhar. Essa história de ser melhor e perder não é comigo. Não, e tem mais. Se o Inter ano, visivelmente, o Inter é muito melhor. Ô, Simon, tu viesse aqui com as informações das vendas do Internacional. Wesley, Vitão e Bruno Gomes. Vitão e Bruno Gomes. Tira os 3 do time, já não é melhor. Não, tira os 3 já não é melhor. Não, se o Inter vender o Vitão e o Wesley, aí eu vou achar que o primeiro semestre pode ter problema. É isso. Aí eu vou achar. A grande diferença de característica, não é o melhor jogador do time, tá? A grande diferença de característica do Inter em relação aos outros times chama-se Wesley. Um jogador infernal. E não é por outro motivo que já teve duas propostas. Não quero o Inter Wesley. Ontem sem o Wesley, ele sofreu. Melhor aí, e não tinha o Wanderson, substituto dele. Ele não tinha o Wanderson, mas o Wanderson a gente já viu que não é nem perto do Wesley, né? Lembra quando chegou o Wesley? Aliás, ele veio para ser reserva do Anderson. E aí não podia jogar, acabou jogando e tomou conta do lugar. Mas assim, o Roger não pode ir para uma temporada como a do ano que vem com um extrema só, que seja capaz de ser definitivo, que drible, que recomponha. Um atacante, de verdade. Ele quer um só. 2 zagueiros e no mínimo mais um extremo. E claro, a única posição que o Inter fecha as portas para qualquer contratação é goleiro. Por exemplo, vai possivelmente buscar mais centroavante, porque o Alário pretende deixar o Inter. E ele já meio que acertou isso com a direção. O próprio empresário dele já me admitiu essa questão. Isso é uma grande notícia pro Inter. Mas, por exemplo, se livrar de uma grana. Os dois vão estar sendo convocados ainda. O Ricardo Matias vai precisar de, no mínimo, ainda mais um jogador para disputar a posição dele. O Matias agora tem a Sul-Americano, né? Isso, vai perder praticamente toda a largada de temporada. Você falou que a única posição, e o Inter tem razão em não cogitar com as prioridades que ele precisa ter, a única posição que ele não trabalha para ter outro é goleiro. Perfeito. Agora, a bem da verdade, eu preciso dizer que são 2 temporadas seguidas que o Rocher termina tomando gol esquisito. Na passada tinha uma clavícula quebrada, uma costela quebrada. Agora não tem nada. Agora tem um gol esquisito contra o Flamengo, um gol defensável contra o Botafogo e uma furada na bola ontem contra o Fortaleza. E um frangaço pela seleção do Uruguai. Nesse meio tempo, cogitou-se que ele perdesse a posição de titular na seleção uruguaia. Isso esteve perto de acontecer, o Bielsa bancou. Então, claro que não vai contratar um goleiro tendo um da seleção uruguaia. Mas é a segunda temporada seguida que ele termina o ano muito longe do ideal do Rocher. O Rocher não é o problema do Inter. Nunca será. Tem Rocher, tem Antony, tem o próprio Ivan recuperado. O Lucas Barbosa é um nome de fato ou é só uma... Tem que falar com o Santos. Uma cogitação... Porque o Roger conhece... 4 milhões de euros é o preço que o Santos está pedindo mais no mercado. Mais 5 do Bernabé e 9 de euros. Esse dinheiro vem da onde? Não é da venda do Johan e do Cleiton Sampaio. O próprio Roger falou que o Inter precisa ser criativo. Vai no banco pro Alan Patrick e ninguém cogita, né? Porque o time... Tem que ter. O time fica capenga sem o Alan Patrick, deixa capenga, não mexe. Não mexe. Ontem jogou o Tabata. O Tabata não joga um calcanhar do Alan Patrick. Um calcanhar, não é uma perna. Entendeu? Saiu o Alan Patrick, o Internacional terminou.
O Nacional sabe desenhar uma casa sem jardim. Aí não, tem que trazer esse jogador faz falta. O Alan Patrick não é mais criança. O Roger ontem, claramente, ele fez uma experiência, não valia mais nada assim objetivamente, desportivamente. Será que eu encontro uma maneira de jogar com Valência e Borré? O mais lógico era o Gabriel ali naquela função, mantém o Tabata na direita, o Gustavo Prado, que é o mais perto, já que não tem o Vannes na esquerda, tá certo. Tentou encontrar os dois, mas não funcionou, né? Não funcionou. O Inter sem a figura do armador, do meia central, não funcionou. Eu sinceramente não sei se o Valência, porque tu tenta de um jeito, tu tenta de outro jeito. Eu não sei se daqui a pouco não é negócio para o Inter se abrir mão do custo Valência e tentar numa venda para o mercado e tu ter caixa para investir em outros jogadores. No mínimo, Diogo, no mínimo o Internacional vai ter que encarar uma questão que se chama Ener Valência, seja para mantê-lo, seja para ele ir para outro lugar, porque uma coisa é certa, pela inércia as coisas não vão para o seu lugar. O Valência faz um 2024 ruim no Inter. Ele tem uma recuperação parcial recente na seleção equatoriana, fazendo o gol da vitória fora de casa contra a Colômbia. E uma bucha. Segundo o Vaguinha ontem, é pouco. O Valência voltou a não existir. Como é que a bola vai chegar no centroavante se tu monta o teu meio campo com o Bruno Henrique e o outro era o... Rômulo. Por dentro. E o Tabata e o Gustavo Prado por fora. Aí tu tem o Tabata e o Prado. Mas ele já teve o Alan Patrick abastecê-lo, ele já teve todo tipo de desenho para jogar. Ontem tem explicação. Com dois centroavantes, o Alan Patrick e os dois centroavantes. Ele não testou com o Alan Patrick servindo os dois atacantes. O caso específico do Valência. Ele não descarta voltar com esse esquema no gauchão por conta disso. Pra tu construires com dois caras lá na frente, tanto é que o próprio Borré fica isolado, tu precisa fazer com que esses volantes sejam construtores. Nem Rômulo e Bruno Henrique, por capacidade física, são construtores. Aí a bola chega um tijolo. Ontem o problema claramente foi esse. Esse raciocínio do jogo é interessante. Quem sabe o Inter abre mão de um jogador que não está conseguindo jogar. Sabe o que eu tô vendo? Mas nós estamos dizendo aqui que o Flamengo e o Botafogo vão agregar peças. E se tu tem um cara como o Valência, que é um cara mundialista, que é um cara de... Tu tem que ter alternativa, porque a resposta dele mas é que o Borré não vai jogar todo. E outra, joga tu tem menino que ter, aí que tá tu chegando tem que agregar peças, tu não pode perder peças. Eu sei disso. Tu vai ter que vender o Vitão. O teu problema é dinheiro, cara. Eu tô com o Léo como premissa, agregar peças. Mas uma das peças de quem você espera muito, lhe entrega reiteradamente pouco. Como é que tu você tem faz? O Borré, tá? Que vai muitas vezes pra seleção, assim como o próprio Valência. Como é que fica a tua centroavância? Por isso que tem que conversar com o cara. Valência, o que tu quer da vida, considerando que eu já fiz de tudo pra tu jogar e tu não jogou nada até agora? Eu vou te responder. Pode ser com palavras melhores do que essa. Encontrar um jogador que jogue mais que o Valência. Porque o Valência, que foi um baita jogador, o fato assim, o mundo real, ele não tá entregando esse ano. Com cenário, dois ou sozinho. Não, mas ele entregou. Ele teve jogos que ele entrou e entrou muito bem. Outro jogo. Na seleção equatoriana ele foi bem. O problema todo é que com essa ideia o Roger tá buscando alternativas, ela não se encaixa. E aí é o mesmo drama que tinha o técnico anterior. Aí tu vai botar o Alan Patrick com os dois centroavantes, tu perde capacidade defensiva. É uma equação que ele precisa encontrar para fechar. Quando tu fala em dinheiro, eu me lembro da Tramontana Consórcios. Eu vou lá agora fechar um consórcio. Porque, claro, o consórcio vai botando aquele dinheirinho, vai botando mais um pouquinho, ele vai te dando assessoria, sabe? Daqui a pouco tem sorteio, tem lance, daqui a pouco tu tá muito próximo daquilo que é o teu sonho, da tua casa, daquele carro que tu vai comprar lá na IES, que tem os carros mais bonitos do Rio Grande e do Brasil. 13º, tu dá um lancezinho, vai pra praia de carro novo. Exatamente. Então, Tramontana Consórcio, tá? Entra no site lá e vê, a gurizada te explica direitinho como é que Pedro, eu acho mais fácil, na verdade, aí, no que o Diogo falou, eu acho que o Bernabé vai falar agora no Bola de Prata, né? Ali, ó, bota pra nós aí, Tio Billy. Como é que ele vai falar? Es un placer estar acá. Antes que nada quería agradecerle a Internacional por la oportunidad, al equipo por todo el trabajo que hizo este año y más que nada a mi familia, a mi mulher, a mi filha. Não, só isso. Muito obrigado. Ok, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E a Bola de Prata é bom porque a nota é por jogo, né? Isso é contratação, tu tá entendendo? Esse jogador tava completamente afastado de qualquer possibilidade de jogar. O Roger chegou lá e descobriu ele. Aí não tinha lateral direito, ele descobriu o lateral. Mas vem cá, aliás, o Bruno Gomes ficou bem cotado também na lateral direita. Mas assim, Pedro, tem que dar uma estátua pro Roger. Eu acho que o mais interessante, claro, eu não tenho informação suficiente para saber como é que tá mentalmente o Ener Valência, né? Sim. Mas eu acho mais barato recuperá-lo
do que tentar ir ao mercado. Pode ser. Agora, eu não tenho a mínima ideia de como ele tá, se ele quer. Se ele não quiser, brigadão, valeu. Olha só a né? ideia que eu tô tentando construir assim, ó, eu não sei se é definitivamente, eu não sou o dono da verdade, mas é que o que eu tô vendo até agora é que o Valência, ele tá sendo mais um problema do que uma solução. Porque o Valência é um cara grande pra caramba. Tem que jogar o Valência e tem que jogar o Borrência. O Borré. E aí é uma mistura de Borrência com Valé. Tem que jogar as duas estrelas. E aí tu não consegue encontrar uma maneira no time pra eles renderem. E aí isso atrapalha o coletivo. O Alessandro sofreu Barcelos, o Cudê, sofreu agora o... O Alessandro Barcelos tá vendo agora a entrega da bola de prata e quando ele vê o Bernabé com aquele troféu, ele deve pensar, lembra que ele tem que pagar. Ferrei. Tem que pagar.